Essa planta tem muito poder para a saúde das pessoas. Ao longo dos anos, a busca por medicamentos tem aumentado gradativamente, já que as pessoas cada vez mais procuram produtos que as proporcionem uma maior sensação de bem-estar. Em meio a essa constante necessidade de se manter saudável, é comum a procura por remédios que proporcionem um sentimento de satisfação interior. Ó, a moitona dele aqui, ó. Aqui é uma planta que o povo chama boldo, mas só que a gente conhece por sete dor. Quando você come uma comida que ela ofende, aí você vai no chá dela e toma, que é própria. Aqui é Mágoa do Reino, é pra gripe. Aqui é safra, é pra gripe. Aqui é pra febre. Essas daqui tudo são de gripe. Eita, franguinho, essa franguinha. Essas daqui, ó, essas moitinhas aqui é agrião, que é de gripe também, ó. Aqui, essas moitinhas aqui, é porque eu arranquei quase tudo, deixei só um pouquinho. Muitos optam pela compra de medicamentos não tradicionais e solucionam o problema temporariamente. Alguns destes são utilizados como única opção, quando se tem produtos naturais ao seu alcance, mas que não são vistos como uma possibilidade por serem de fácil acesso e tradicionais. Existem plantas medicinais que servem para curar mais de uma doença. Um exemplo disso é a erva cidreira, que serve para ajudar no combate de sintomas físicos, como a dor de cabeça, e sintomas psicológicos, como a ansiedade e a depressão. Desta forma, facilitando a vida daqueles que desejam uma melhor qualidade de vida. Eu faço uso de planta medicinal, não sei chamar, faz muitos anos. Planta de fazer chá, faz chá para mim. Às vezes as pessoas pedem a planta para fazer o chá também. Eu faço o chá, as pessoas levam a planta para fazer nas casas, mas eu às vezes faço chá também. Eu faço chá de quebra-pedra, para dor nos rins, faço chá de velame, para dor na junta. Faço chá da cana, que é para pressão alta, e a amburana para gripe. Inclusive que meus netos estavam nessa semana com essa febre da virosa, e eles ficaram bem melhor, quase bom com esse chá. Porque eu uso muito, porque eu me dou muito bem para mim mesmo e eu ainda dou os netos. Eu aprendi com meu pai, que ele era rezador, e lá em casa era cheio de gente. Ele fazia, inclusive ele fazia até o chá, ensinava e ele fazia, já saía tomar do chá. Aí eu aprendi com ele, ainda era nova, mas aprendi. Existem diversas outras plantas que trazem vantagens para a saúde em diversos aspectos. Aqueles que têm a oportunidade de utilizarem destes métodos para os seus tratamentos tendem a ter resultados mais positivos e a beneficiarem de algo único de determinadas regiões. Em muitas regiões do semiárido, existem o cultivo de espécies de plantas que só são encontradas na região, que foram se adaptando ao ambiente e ao clima, de forma que só predominem em lugares que possuem essas mesmas características. Fiquei de falar um pouco sobre o uso medicinal das plantas durante o decorrer da história. Pois bem, as plantas medicinais elas são usadas desde o período pré-histórico, onde os homens primitivos eles fazem o uso dessas ervas para fazerem parte dos seus rituais religiosos, curar enfermidades e etc. Os registros mais antigos são datados de cerca de 10 mil anos atrás, lá na Índia, onde os próprios
habitantes têm um livro sagrado onde tem diversas receitas e experimentos com essas ervas medicinais, onde eles já faziam isso também para os seus cultos às divindades, para realização de banhos, de perfumes e etc. Desde o Egito Antigo também existem registros em hieróglifos onde os sacerdotes eles usavam as ervas medicinais para preservar os corpos que eles mumificavam. Quando eles retiravam os órgãos, eles faziam banhos para esses órgãos manterem-se preservados. Somente assim o faraó ou alguém da elite que tinha condições para fazer esse tipo de serviço garantiria a entrada deles no que se chama de outra vida. A Grécia Antiga também já era bem rotineiro o uso de ervas medicinais para perfumes também, para banhos. A população em geral fazia bastante uso disso. Na Roma Antiga também vê-se que era muito comum as pessoas desenvolverem métodos para exterminar seus inimigos por meio dessas plantas, só que com usos mais venenosos, espécies mais venenosas, e também para usos medicinais. A gente também pode notar que já no continente sul-americano, os povos incas, os povos maias, eles também já faziam a utilização dessas ervas em rituais também religiosos, nos seus cultos às divindades. Então a gente pode perceber que essas ervas sempre tiveram uma difusão em todo o mundo. Diferente do que a divisão quadripartite, onde a história é dividida em 4 etapas, de acordo com a história europeia, onde relata que as coisas aconteciam somente na Europa, não, a gente pode perceber que era uma difusão geral. Não era acontecer uma coisa em um período num lugar e em outro acontecia em outro, não. Enquanto a Índia já fazia uso disso, já acontecia aqui também no Brasil, com os nativos, que sempre vai estar presente nas nossas vidas. Porque eu tenho certeza que alguém de vocês alguma vez já tomou algum banho medicinal, já tomou algum chá. É algo que sempre está presente nas nossas vidas, até por meio da industrialização. Pessoas vendem produtos aromáticos como óleos essenciais, para melhorar a ansiedade, insônia, etc. Vendem chás já em caixinhas. É um tipo de produto que sempre vai estar aí. Sempre esteve ao todo. Por exemplo, se vocês forem visitar alguma parte mais rural, é muito comum encontrar pés de canelinha que servem para gripe, para dor de cabeça, enxaqueca, entre outras plantas que até as pessoas mais idosas que habitam a cidade cultivam, como hortelã, como camomila, alecrim e etc. Então vemos que é um uso que nunca ficou mais ausente. As pessoas precisam enxergar as plantas como potencializadoras da cultura do semiárido, porque nossa região é uma região extremamente rica em plantas e ervas típicas daqui. Atualmente, o semiárido é composto por cerca de 5.000 plantas que foram identificadas, mas aproximadamente somente 1.500 delas foram estudadas ou parcialmente estudadas. Isso faz com que a gente tenha um número muito grande de plantas que ainda podem ser experimentadas cientificamente para a contribuição da medicina vegetal. Então, muitas dessas plantas elas já possuem até um histórico de comprovação medicinal que foi passado de geração para geração, mas cientificamente elas ainda não estão sendo utilizadas no desenvolvimento de medicamentos farmacêuticos. As plantas e os animais eles precisam de mecanismos de defesa e adaptação que levem a uma produção metabólica. Então, por isso, muitas vezes a gente retém o privilégio de ter algumas plantas que se desenvolvem melhor no semiárido do que em outras regiões. Porque o nosso solo ele tem um microsistema produtivo no qual essas plantas se adaptam com mais facilidade, como é o caso dos cactos, da carnaúba, dos mandacarus e do imbuzeiro, por exemplo. Porque o umbu ele é um fruto típico da nossa região, que ele é delicioso e tem um aspecto azedo e a substância química dele é formada por ácido. Isso é comprovado com base em estudos científicos. Então, com o estudo dessa biodiversidade de plantas, a gente poderia observar o semiárido como uma farmácia viva.
trabalhando na exportação desses medicamentos, mas sempre cultivando e multiplicando as espécies para que a gente não viesse a perder esses bens futuramente. Então, com isso, futuramente a gente poderia mover a economia positivamente do semiárido e tirar da população a imagem de que o sertão é formado somente por seca e fome. Muito pelo contrário, a gente sabe que a gente possui várias riquezas que poderiam ser bem trabalhadas, mas que o governo não busca fazer isso, porque quando você cultiva a imagem de um semiárido seco e pobre, e você insere uma cidade nesse contexto, o governo passa a ter vantagens em questões financeiras, pois ele vai ter acesso a programas governamentais com mais facilidade para a obtenção de recursos que porventura seriam para combater as adversidades provocadas pela seca. Então essa é a chamada indústria da seca. O governo ele vende a imagem de um semiárido seco e ele recebe vantagens financeiras por isso. E a gente precisa destacar também que essa imagem vendida é a imagem da seca juntamente com a da pobreza. Porque só a imagem da seca em si, ela não é sinônimo de necessidade financeira. Porque se fosse assim, as regiões desérticas elas não eram extremamente ricas como algumas são. Portanto, a gente precisa repensar esse modelo de gestão que aproveite e desenvolva melhor as características ambientais e climáticas da nossa região, porque o potencial de desenvolvimento que nós temos a partir das substâncias das plantas ele é muito amplo, como é o caso da medicina vegetal, também conhecida como a medicina popular.